Fala pessoal, Walter, Pensador TK, de volta aqui através do Instagram no meu perfil Bolsonaro TK e também colocando esse vídeo no meu YouTube, que também é Pensador TK. A entrevista de ontem do Jornal Nacional, que está mais para um inquérito, aquilo foi praticamente uma inquisição. Foi uma tentativa de tentar colocar o cara contra a parede. Foi uma tentativa de desmerecer ele, de manter as narrativas da extrema imprensa. Mas no fim das contas, foi o contrário. E o que eu falo não é uma análise de favoritismo, uma análise de torcedor. É um fato, porque até a imprensa teve várias reportagens mostrando que Bolsonaro não perdeu votos durante o Jornal Nacional. Bolsonaro conseguiu se dar bem. Eles tiveram que admitir. Porque você tinha três pessoas ali. Você tinha os apresentadores, o Bonner e a Renata, amados até os dentes, com o teleprompter, com o notebook, e armados lá para tentar desmerecer o cara, e Bolsonaro sozinho, só com a cola na mão, que ele não usou, foi só para trazer uma isca excepcional para a Anitta colocar no Twitter e depois o pessoal replicar os 4 assuntos que ele colocou na mão, que era Nicarágua, Argentina, Colômbia e o Brescia, se não me engano, que é o suposto doleiro, né, que teria tido altas ações não muito legais com a Globo, né? Então ele esteve lá apenas na cara e coragem. E teve muitos momentos marcantes. Minha esposa ficou em oração por ele. Eu também orei. E o desempenho dele foi excepcional. Por exemplo, ele chegou lá pro Bonner, quando o Bonner tava lá, e aí a Renata, você teve lá uns 4 ministros, 5 ministros da educação, sabe, como é que pode educação, uma coisa tão importante, como é que pode, ai meu Deus, e um lá foi preso por corrupção, você não tá mais falando que o governo não tem corrupção, Bolsonaro é. O que o cara faz é responsabilidade dele. E o que você tá falando aí, qual foi a denúncia de corrupção? Qual foi a evidência? Não sei. Então como é que você está dizendo que ele foi denunciado? Que ele foi realmente praticou corrupção? Houve uma denúncia, uma acusação. Isso é totalmente fácil, extremamente fácil de fazer. Qualquer um pode chegar, de repente fazer uma denúncia, acusar e colocar, estampar nas mídias e dizer que o cara cometeu crime. O negócio do Milton Ribeiro que saiu foi praticamente a criminalização de um cheque que foi devidamente explicado que era a venda de um carro. Só porque era do pastor que está sendo acusado de um crime aí, coisas que não foram apuradas, que não há uma denúncia formal do Ministério Público. Então, para todos os efeitos, na pior das hipóteses, é uma coisa que foi feita apenas por terceiros. Nada a ver com o presidente, nada a ver com o governo. E ele, inclusive, não está no governo. Agora, o destaque para mim foi o Bonner chegar para o Bolsonaro. Qual foi aquela parte? Rapaz, deu um branco. Eu estava falando isso com minha esposa. Bom, eu vou passar para o próximo, antes de eu falar disso aí. À medida que eu for lembrando, eu vou falando. Você sabe muito bem que nessa época do Fique em Casa, né? Não havia um Fique em Casa se puder. Que foi o que a Renata lá falou. Não, presidente, todo mundo sabe que por consciência as pessoas ficavam em casa, porque estava precisando. A gente propagou o Fique em Casa se puder. Não tinha Fique em Casa se puder. Pessoas foram presas nas praças. Pessoas tiveram estabelecimentos, soldados. A própria Globo fez reportagens indo visitar comerciantes ilegais, criminosos, porque pelo crime de estarem trabalhando durante a pandemia. Eu me lembro, inclusive, que o rapaz perguntou o que vai acontecer comigo. Vai ter a fiscal lá, pessoas totalmente perversas, com o coração assim podre. Dizer, não, vai para a dívida pública, não sei o que. A pessoa já tem contas para pagar, já não está podendo produzir direito.
e ainda é multado por trabalhar pelo seu ganha-pão. O presidente sempre foi muito claro, e ele falou isso nessa entrevista, que o serviço essencial é aquele que coloca o pão de cada dia na mesa do cidadão, do trabalhador. E esse povo quer criminalizar os serviços, deixando só essa porcaria de trabalho essencial. Trabalho essencial é uma ova. O trabalho do pipoqueiro, para ele, é essencial. Você pode até não gostar de pipoca, achar, não, pipoca não é alimentação. Mas para o pipoqueiro é tudo que ele tem. E eu várias vezes falei no meu canal sobre como foi criminosa essa fraudemia. A fraudemia, que fica bem claro, a fraudemia é diferente da pandemia. Houve sim uma pandemia, houve uma doença, houve casos e houve mortes. Mas paralelo a ela foi feita a fraudemia, que é a exploração política e econômica da pandemia. Que basicamente é tiranos tentando ganhar mais poder e dinheiro às custas da população acuada. Então, o presidente Bolsonaro sempre foi contra isso, incisivamente, talvez um dos únicos no mundo, presidentes que tiveram essa coragem, e apanhou feio com isso, mas manteve a coerência. Para ao chegar os sujeitos do Jornal Nacional e dizer que era fique em casa se puder, é uma piada, né? É uma piada. E Bolsonaro deixou claro que não era nada disso. Inclusive, lembrei. Lembra que eu falei que tinha um negócio do Bonner? Que foi muito massa. Foi porque foi aquela velha narrativa. Inclusive, eu estou imprimindo um livro chamado Bolsonaro Não Traiu o Brasil, desmentindo 22 narrativas. Que o Bonner foi falar aquela velha narrativa MBL, né, do Moura, você disse que não ia negociar com o Centrão, que Centrão era o mesmo que bandido, e agora você tá indo Centrão, você traiu sua pauta, como é que pode, como é que vão votar em você agora? Aí Bolsonaro foi incisivo, apontou para Bonner e falou, ué, Bonner, desse jeito você quer que eu seja um ditador. Aí o engraçado foi a cara do Bonner. O Bonner tem aquela cara toda calma, assim, não, presidente, não sei o quê. Só que ele foi e disse: eu, presidente, ditador? Não, presidente, que absurdo. Como é que você pode pensar que eu sou um ditador? O cara ou visivelmente ficou espantado. Ele não esperava por essa. Foi muito engraçado isso. Porque joga na cara de quem fica falando que o presidente não pode ter acordos lícitos com as pessoas que estão eleitas lá. Centrão, sinceramente, eu inclusive nesse meu livro também eu falei o quanto que é muito enganoso esse termo centrão. São pessoas de centro. Não existe uma unidade entre eles. O que eles têm em comum é que eles não são ideologizados como a esquerda ou como o lado da direita. Eles são apenas o que sobrou. Pessoas que não são ideológicas estão dispostas a negociar. Aí o presidente precisa lidar com eles. Aí, Walter, mas tem um lá que tem um processinho ali, tem outra acusação lá, e daí? É o presidente Bolsonaro que é responsável por criminalizar eles, prender e tal. Não, meu filho. Se eles são pessoas que estão lá, está valendo. Opa, Jesus ama. E era se puder, porque as empregadas e mordomos deles eram obrigadas a ir trabalhar. Pois é, exatamente. E porque eles podiam ficar em casa, tranquilamente, com a Vera Magalhães, com aquele banquete lá com vinho, com pratos finos, enquanto que o trabalhador não tinha iFood disso, né? Então, para eles era muito fácil falar. Eu, inclusive, sou servidor público. Se eu fosse pensar em mim, eu não tinha que reclamar, não. Meu salário estava garantido. Mas eu fiquei muito bolado porque as pessoas que realmente não tinham essa garantia não tinham como ganhar. As ruas desertas, locais fechados. Isso só mostra o quanto que o Brasil está sendo bem administrado, porque mesmo com esse turbilhão, mesmo com todos esses fechamentos arbitrários, tirânicos, o que eu mais vejo agora é coisas sendo abertas de novo, estabelecimentos voltando, as placas aluga-se que estavam em todo lugar, são muito poucas agora. E as que eu vejo são de locais novos. Aqui no meu bairro, que eu moro em Parnamirim, de Rio Grande do Norte, é cheio de estabelecimentos sendo construídos. Já fizeram uma galeria de lojas, já fizeram outra. Está crescendo. Graças a Deus. Então, o presidente Bolsonaro, com todas as pressões que ele teve naquele Jornal Nacional, ele foi muito bem. Podia ser melhor? Claro que sim.
Porque também os caras não deixavam ele falar. Ele tentava explicar, e aí quando dava o desespero, não, vamos voltar para a economia. Até minha esposa gritou, não deixa, presidente. Ele ia fazer o quê? Se os caras que mandam em toda a pauta, o presidente ia fazer o quê? Agora, isso mostra o desespero deles e a economia é o maior triunfo dele, porque você está tendo aí, depois de inflação, deflação, que é por pouco tempo, claro, mas equilibra. Depois a tendência é dar uma estabilizada. O combustível está baixando cada vez mais. O combustível já custou quase R$ 8 aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, ontem eu abasteci a 5,18. E tinha posto que estava 4,99, eu não consegui pegar esse posto. Estava só em um dia, no outro dia voltou para 5,34. Acho que foi uma promoção. Mas enfim, combustível baixou, diesel vai baixar com o tempo quando o presidente conseguir a importação do diesel russo, que supõe que vai ser um preço muito mais barato. E com o tempo os preços vão melhorar. Isso não é torcida, isso é análise econômica. Certo? Só se acontecer um baque enorme, imprevisível, que vai atrapalhar isso aí. Mas no fluxo normal, essa é a tendência. Graças a Deus. Exatamente. Uma inquisição. Porque eles estavam com unhas e dentes, fogo nos olhos, preparados para acuar o presidente. Mas foram eles que foram acuados. Foi para o povo brasileiro. O povo brasileiro pôde ver uma dupla de bullies que nem sequer chamavam o presidente de presidente. Era candidato. Uma hora que ele falou, presidente, candidato, ele não sabia nem como chamá-lo. Porque ele não era só um candidato mais, ele é o presidente da república, quer vocês gostem ou não. Aceita que dói menos, como diz a Maju, chora mais. O choro é livre, né? Maju. Então, assim, Bolsonaro foi muito bem. Graças a Deus, foi a melhor campanha que poderia ter sido feita para ele, mostrando o real Bolsonaro para pessoas que normalmente não acessam a internet. Foi essencial. Vamos ver agora se a Globo terá a mesma, serão os mesmos ataques contra Lula, né? Quando for a vez dele. E vamos esperar a cena dos próximos capítulos. De qualquer forma, para mim, isso aí foi um golpe duro contra os adversários do presidente. E ele está quase reeleito com isso aí. Eu não sei se é primeiro turno, se é segundo turno. Eu não sou dos torcedores que acham que o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Isso eu não sei. Porque tem muitos fatores associados a isso. Agora, a única coisa certa é: Bolsonaro está na frente, sim. O termômetro das ruas mostra isso claramente. E Lula não está na frente de coisa nenhuma. Agora, também não subestimem o Lula. O Lula tem muitos eleitores ainda. Que ele tem. Agora, para ganhar, e muito menos no primeiro turno, não. Não tem a menor condição. Ele não ganhou no primeiro turno nem quando ele era popular. Nem quando até alguns de nós pensávamos que ele era uma pessoa legal, alguém diferente. Pensávamos, né? Ele não tinha. Imagine hoje. Então, é torcida. É pura fraude de pesquisas que colocam o Lula na frente. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Eu estarei fazendo outro vídeo mais tarde sobre uma impressão que eu estou fazendo. Estou fazendo uma vaquinha para a impressão do meu livro Bolsonaro Não Traiu o Brasil. É um livro que eu escrevi no início desse ano sobre essas narrativas que fazem contra o presidente Bolsonaro, dizendo: Bolsonaro se vendeu pro Centrão, Bolsonaro é negacionista, Bolsonaro ele jogou dos mortos por Covid, ele aprovou o juiz de garantia, botou petista na PGR. Todas essas narrativas explicadas e refutadas para você enfiar na cara daquele torcedor lá do MBL, do Nando Moura, que fica chamando vocês de gado. Então esse livro já está na Amazon, mas eu vou imprimi-lo. Para imprimi-lo não tem como, o e-book é de graça, então eu consigo publicá-lo facilmente, mas o livro físico não é a mesma coisa, requer investimento financeiro. Então eu estou fazendo a vaquinha, vou estar divulgando em outro vídeo sobre isso. E dou a quem quiser, o quanto quiser, tudo que vier, agradeço e vou estar dando toda uma transparência, feedback dos progressos da impressão. Quero fazer isso o quanto antes para que ainda nessa eleição eu possa contar com esses livros para ajudar na campanha
e tá divulgando a verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado aí, Jesus Ramos, aí, pela força aí na live. Deus abençoe. E como eu vivo dizendo no meu canal, a verdade é uma só. Valeu!